Olá, meus queridos irmãos, irmãs e amigos em geral. Novamente estamos juntos, graças a Deus, e é para mais uma nova oportunidade de estudos da e na Palavra de Deus. Confesso que é com grande alegria que voltamos a nos reencontrar com este objetivo. Por isto, recebam os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, que é a patrocinadora deste programa evangélico, bem como do seu ilustre pastor Luiz Pedroso. Hoje estudaremos mais uma lição importante. Desta arte, da autoria do ilustre pastor Leandro Silva, e que tem como título Princípios de Generosidade numa Cultura Egoísta. Então, quais são os objetivos da presente lição? Primeiro, conhecer o que a Bíblia ensina sobre generosidade. E também perceber que o egoísmo faz parte da natureza caída do homem e que a generosidade deve inspirar a conduta de um cristão. E por fim, obviamente, praticar, reconhecendo que Deus Pai foi generoso conosco ao entregar seu próprio Filho para a nossa redenção e salvação. Vamos imitá-lo? Texto áureo da lição. Está registrado em Provérbios, capítulo 22, versículo 9. Abro aspas. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Outros textos bíblicos inspirativos. Provérbios, capítulo 11, versículos 24 e 25. Abro aspas. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Vamos mais a um versículo. Tito, capítulo 3, versículos 4 e 6. Abro aspas. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vamos ainda mais a um trecho da Bíblia. Salmos, capítulo 37, versículos 25 e 26. Abro aspas. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos mendigando o pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. A introdução desta lição diz o seguinte: vivemos na era do self-service. Todo mundo acha que pode fazer tudo sozinho, que pode aprender tudo sozinho, e que não é necessário ninguém ensinar nada para ninguém. Existe um orgulho enrustido por trás
de muita gente. Um misto de orgulho com egoísmo, de isolamento com preguiça de compartilhar. Essa geração tem um grande desejo de sossego. Qualquer tarefa, por menor que seja, é encarada como incômodo. E se for para outra pessoa, então piorou. Ah, mas fulano é folgado. Por que não se vira? Por que não aprende sozinho? Vai procurar o pastor. Vai procurar alguém com tempo. Eu não tenho tempo. Tenho mais o que fazer. Cursos, profissões, faculdades, muita coisa é oferecida por EAD. EAD significa ensino à distância e vem pela internet. Daqui a pouco, médicos estarão se formando por WhatsApp. A vontade de fazer tudo sozinho é um prato cheio para facilitar e flexibilizar tudo. Além disso, o desejo de enriquecer se dar bem financeiramente e ter melhor padrão de vida é uma constante em nossa sociedade. Quantos não querem investir pouco e ganhar muito? Quantos não procuram um negócio da China? Uma galinha dos ovos de ouro? Uma oportunidade infalível para investir e receber uma bolada. A verdade é que o lema do faça você mesmo é bom para vender produtos e cursos na TV e internet, mas não serve para a vida cristã. Jesus estabeleceu sua igreja como um corpo, que, assim como o corpo humano, é formado de células, tecidos, membranas, órgãos e sistemas dependentes uns dos outros. Não podemos viver nossa vida cristã isolada, achando que isso é saudável e que daremos conta sozinho. Talvez este seja um motivo de muitos cristãos se desanimarem na fé e com as coisas da igreja, porque não vivem no eterno self-service espiritual, se alimentando mal e só do que gostam, e não necessariamente do que precisam. Na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 18, lemos: o apóstolo Paulo aconselhando Timóteo para ensinar aos ricos, abro aspas, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Mas esse conselho não é só para os ricos ou para pessoas que têm posses. É algo que todos nós precisamos compreender e praticar. Sermos generosos e repartir uns com os outros. Vamos ver alguns princípios que podem nos ajudar nessa prática. Tópico número 1. Para sermos generosos, devemos vencer o orgulho. Hoje em dia, o orgulho parece algo bom. O mundo nos incentiva a sermos orgulhosos.
Então o orgulhoso é admirado e vira referência. Nossa, esse cara deve ser importante. Olha como ele é orgulhoso. O orgulhoso tem o nariz empinado, é prepotente. A Bíblia chama o orgulhoso também de altivez, olhar altivo, andar com o nariz empinado, olhando para cima. Vejam o que encontramos no livro de Salmos, capítulo 75, versículos 4 e 5, que leio. Aos arrogantes digo, parem de vangloriar-se. E aos ímpios, não se rebelem. Não se rebelem contra os céus. Não falem com insolência. Automaticamente, o orgulho e a prepotência impedem a generosidade. O orgulho só pensa em seus próprios interesses e problemas. O orgulho se torna um obstáculo para se olhar além e contemplar as dificuldades de outras pessoas. Ser generoso é olhar para as necessidades do outro acima das nossas e fazer algo a respeito. E muitas vezes nós mesmos temos necessidade que precisam de atenção. E se mesmo assim ajudamos o outro, é exatamente aí que estamos vencendo o nosso orgulho. Uma aplicação para reflexão. Você já ajudou alguém pensando, puxa, mas eu também preciso ser ajudado. Saiba que se você já fez isso, venceu o orgulho e Deus com certeza te recompensará, quando menos você esperar. Vamos a um outro tópico, o da generosidade nos enriquece. Algumas pessoas pensam que só podem doar se estiverem, ou isto é, se tiverem algo a mais, ou sobrando. Porque acham que derem algo que não têm ou possuem em pouca quantidade, irá faltar para si mesmo. E isso se torna um obstáculo para o dar com uma aparência de lógica. A pessoa pensa, se eu doar algo que tenho pouco, ficarei sem nada. Mas a Bíblia nos ensina um princípio totalmente diferente. Vamos buscar lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35, que leio. Abro aspas. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, há maior felicidade em dar do que em receber. Fecho aspas. Outras versões desse texto resumem o que se tornou uma máxima cristã. Melhor é dar do que receber. Doar é uma experiência tão maravilhosa e intensa que quando doamos não ficamos sem nada. Mas recebemos muitas vezes mais em troca. Isso não quer dizer que doamos esperando receber, e sim que Deus entende nosso doar como uma semente no mundo espiritual. Se doamos de coração e despretensiosamente, certamente receberemos o que estamos plantando.
Você tem compartilhado em sua vida cristã? Em outras palavras, você tem doado em sua vida cristã? Sim, porque não tem como entender de outro jeito essa nova vida que recebemos de Cristo. Ele viveu uma vida desapegada das coisas que nós mais nos apegamos. Investiu em gente que nós nunca investiríamos. Fez coisas que nós não fazemos. E se entregou por nós, morrendo na cruz. Antes de morrer, ele ordenou que fizéssemos o mesmo, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 15, que leio. Abro aspas. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Dar é a essência da vida cristã, porque o maior exemplo de amor já foi dado por Jesus na cruz do Calvário. Aplicação para a reflexão. Lembre de uma experiência onde você doou algo que custou caro. Agora relembre também o quanto Deus já abençoou você, não só por causa dessa doação como semente, mas por causa do seu coração desapegado de coisas materiais. Diante de tudo isso, não vale a pena ser generoso? Vamos ao tópico terceiro. A generosidade é uma responsabilidade cristã. Em Romanos capítulo 12, versículo 8, num certo trecho, diz, abro aspas, o que reparte, faça-o com liberalidade. Existem pessoas no corpo de Cristo, a igreja, que foram capacitadas com uma medida maior em doar, ser generosas e contribuir. Isto é um dom espiritual. Mas doar e ser generoso não depende apenas de dom espiritual. Por ser algo vindo de Deus, pode ser praticado por todos os cristãos. Pois ser generoso é uma responsabilidade cristã. E todos devemos praticar, independente de um dom. Dar, repartir e compartilhar vem acompanhado da liberalidade. Dar algo com a mão e com o coração, motivado pelo amor e pela compaixão, e não pelo desejo de controlar a pessoa a quem está doando. Existe um espírito de liberalidade sacrificial em quem reparte. A sua maior alegria é contribuir mais e mais para a obra do Senhor. Estas pessoas que contradizem o senso comum e colocam tudo o que têm e possuem para o crescimento do reino de Deus e a prosperidade das pessoas necessitadas. Aplicação para a reflexão. Você já pensou na generosidade como sendo uma responsabilidade de todos nós? Se já pensou, provavelmente você é uma pessoa generosa e contribui ajudando os outros com seu tempo e bens, sem precisar que alguém o lembre disso. Parabéns!
continue assim. Conclusão. 6 dicas para servir ao Senhor de coração em uma cultura egoísta. Primeiro, desenvolva uma mente aberta à vontade de Deus. É impossível para Deus poder guiá-lo, a menos que você esteja aberto às suas orientações. 2. Pense no que é bom. Quando for a hora de servir ou dar, não pense sobre o que você não tem, mas sobre o que você já tem. Terceiro, dê com alegria. O espírito com que um presente é dado sempre afeta quem o está recebendo. Deus não tem prazer numa oferta dada com atitude errada. Lembre-se, Deus ama ao que dá com alegria. Encontramos isso em 2ª carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. E ponto 4. Recuse-se a servir sob pressão. É melhor não servir e nem dar coisa alguma do que dar alguma coisa porque alguém está pressionando você a fazê-lo. 5. Deixe que Deus estabeleça a quantia. Quando você estiver decidindo quanto dar, várias quantias aparecerão em sua mente. Deixe a paz de Cristo ser o árbitro em seu coração, conforme registrado em Colossenses capítulo 3, versículo 15. Aí sim, tome a melhor decisão. Item 6. Espere pelas recompensas de Deus e não dos homens. Dai e dar-se-vos-á, conforme está registrado em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 38. Pratique a generosidade com fé, paz e consciência de que você faz parceria com Deus e sua vontade. E ainda encontrará benefícios materiais. Que Deus nos ajude. Amém.